Olá, eu sou Thalita Lombardi, estamos aqui para a terceira parte do nosso websérie aqui da Yugo, com o Arthur Alves, que vai falar sobre o quê? Metas. Metas. E a gente vai querer descobrir também qual que é a meta da Yugo. Será? Será que vai? Bom, mas é muito importante que você que tem uma empresa, você que tem um negócio, colocar as metas para você poder chegar lá nos seus objetivos e conseguir ganhar dinheiro, conseguir crescer a sua empresa, expandir. E é por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre isso. Vamos começar? Vamos lá, manda bala. Não deixa de se inscrever no canal da Yugo, lá no nosso Instagram, que é go.yugo, e o LinkedIn Yugo também. Beleza? Já se inscreveu? Já. Tá seguindo tudo? Sim, Dando tudo. like em tudo? Então, beleza. Vamos começar com o mais básico. O que é um plano de meta para uma empresa? Tá. Então, basicamente, um plano de metas é todas as metas que a empresa tem. Então, muitas empresas conseguem definir até no nível operacional as metas que ela quer trabalhar. Outras vão até o nível tático. Mas, basicamente, quando eu falo plano de metas, é qual o conjunto das minhas metas que eu quero medir hoje para conseguir atingir um objetivo do ano. Em resumo, é isso. Mas o legal da gente falar de meta é entender que esse planejamento ele chega primeiro da diretoria e você espalha. Exatamente. São dois tipos, dá essa diferenciação aí pra galera de casa. Exatamente. Então, o processo formal de definição de metas, ele começa com uma formulação estratégica. Então, a empresa define para os próximos 5 anos onde ela quer estar, né? Então, e ela consegue ter isso com uma projeção financeira, né? Então, olha, em 2020 eu quero ter tanto de receita, tanto de lucro, tanto de despesa, por exemplo. Em 2021, mesma coisa. Então, eu defino quais são os números financeiros que eu quero ter nos próximos 5 anos. Legal. Isso tudo somado com quais são os valores que eu tenho, qual a minha missão, qual a minha visão, pensando no longo prazo. Né? Então, essa é a primeira parte, né? A formulação estratégica. A outra etapa é como que eu trago isso para um nível tático que eu vou acompanhar anualmente. Né? Então, uma vez que eu tenho a minha formulação estratégica definida para os próximos 5 anos, como que eu olho isso ano a ano? Então, todos os anos, eu vou começar a desdobrar aquelas metas que foram definidas estrategicamente até nível operacional. Então, quais metas cada gerente vai ter e quais metas cada coordenador, supervisor vão ter e até o nível operacional. Então, quais metas o analista financeiro pleno vai ter para atingir aquelas metas do ano. É isso que a gente faz. Eu vou fazer uma pergunta difícil agora. Dê uma pausa só para se precisar cortar. Vai. Você tem um planejamento para, por exemplo, para uma startup, que deve ser também o nosso público aqui, fazer de 5 anos, ele tem que ser revisado mais vezes, porque muda muito, né? Sim, com Será certeza. que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Aqui na Yugo a gente tem essa projeção para os próximos 5 anos. Tá. E é algo que sim a gente revisa anualmente. Porque como uma startup ela cresce muito, muitas vezes muito mais do que ela mesma imaginava, então naturalmente a gente talvez tenha que revisar o plano estratégico de ano em ano, às vezes de 6 em 6 meses. Então é algo que sim pode ocorrer. E ocorre. E o contrário também, né? Ela deveria estar crescendo exponencialmente e não tá. Exatamente. E ela tem que revisar para baixo. Para baixo. Exatamente. É uma loucura. Então, galera de startup, você faz sim esse planejamento de 5 anos, mas não se esquece de fazer uma revisão, pelo menos semestral ou anual, acho que depende do perfil da empresa. Aqui também já está maior, né? Está Sim. mais estabelecido. Então, um ano é um tempo legal. Exato. Mas se você é uma empresa menor, acho que 6 meses é um tempo legal para você revisar o seu planejamento. Mas você não fica em cima do gerente ali. Você tá ligando, e aí, galera? Estamos entregando, sério? Todo mês a gente faz reunião de acompanhamento. Chega ele na sala, já sai, né? Quando eu entrei aqui na Yugo, eu participava de 100% das reuniões, então eu ia para as reuniões, entender quais eram as iniciativas ali, quais eram os planos de ação que o pessoal fazia para atingir as metas. E sem dúvida alguma, se você não acompanha as metas e não define plano de ação, não faz análise de causa, análise de fenômeno, você não tem gerenciamento. Então vamos explicar o que é análise de causa. Exatamente. Eu nem sei o que é isso. Vamos aprender uma coisa nova já. Exatamente. Então, acho que a primeira etapa, isso vem do PDCA, que é um ciclo de gestão, né? Então, quando você define a sua meta, você teve algum tipo de desvio ali, por exemplo, então você tem que fazer, uma análise de fenômeno desse negócio. Então, cara, se eu tinha que fazer 100 milhões de receita, eu fiz 99, por exemplo, então eu tenho um desvio ali nessa receita. E eu vou identificar, quais foram os motivos que me fizeram ter esse desvio. Né? Então, poxa, será que eu tive um problema numa categoria de clientes A, B, C ou D? Será que eu tive uma baixa conversão? Será que meu ticket médio está abaixo do que deveria estar? Então, eu começo a entender esse meu problema. Vai no fundo da causa. Exatamente. Então, eu tô quebrando um problemão em vários probleminhas. Né? Então, eu posso ver que, cara, eu não atingi essa meta de receita porque eu tive um problema de ticket médio de conversão de leads em clientes, por exemplo. Né? Depois, eu vou identificar quais são as causas disso. Então, olha, qual é a causa de eu ter tido uma baixa conversão de leads em clientes? Identifiquei essa causa, agora eu elaboro um plano de ação. Então, qual plano de ação eu vou elaborar para conseguir
resolver essa causa raiz, no caso. Né? Então isso é o básico que a gente tem que fazer para fazer um bom gerenciamento. É engraçado, eu trabalhei em concessionária Volkswagen e aí a gente tinha esse negócio de planejamento com uma consultoria alemã, imagina, que maravilha. E se a gente colocasse para menos, eles falavam que a gente não tinha competência. Se a gente colocasse para mais, a gente planejou errado. Exato. Sim, porque é muito louco isso de planejamento, né? Exato. A definição de metas ela é sempre polêmica e ela é sempre... porque assim, uma meta, para ela ser uma meta, ela tem que ser desafiadora. Tem. Né? Se eu simplesmente replicar um histórico, não é meta. Estou fazendo o que eu já fazia antes. Então não tem melhoria no processo. Tá. Então, idealmente, você pega um histórico, identifica quais são as lacunas, né, quais são as oportunidades que você tem de melhorar ali dentro. O crescimento de mercado também, Exato. né? Você vai acompanhar o crescimento no mínimo que você tem que fazer. Exatamente. Então, eu posso olhar para benchmarks externos. Então, poxa, como que meu concorrente está nesse indicador? Eu posso olhar para internamente, né? Então, poxa, historicamente, qual foi o meu melhor valor, meu melhor mês que eu tive de conversão de leads? Para fazer exatamente igual, né? Que a gente pode copiar, né? Nas melhores práticas. Exatamente. Então a meta ela é assim, ela é baseada em lacunas, ela é baseada em oportunidade e eu defino quanto dessa lacuna eu quero de fato capturar. Então é assim que a gente define meta. Mas aí tem um nomezinho aqui que botaram aqui que é objetivo. Certo. Não é a mesma coisa que meta? Não. Então explica pra galera de casa o diferencial entre objetivos e metas. Vamos lá. Isso é muito confundido mesmo. Toda meta ela tem um objetivo. Né? Então, por exemplo, se eu falo só que eu quero aumentar a minha receita, isso não é meta. Isso é só um objetivo. Né? Ah tá, porque você não está dizendo o valor, você não está colocando na realidade. Exatamente, eu não estou dizendo nem o valor e nem até quando. Então toda meta, isso é essencial, toda meta ela tem que ter 3 coisas, ela tem que ter um objetivo, um valor e um prazo. Objetivo, valor e prazo. Se não tem esses 3 caras, não é meta. Pode ser um sonho, pode ser um desejo, mas não é meta. Então se eu falar o seguinte, olha, eu quero emagrecer, cara, isso é um objetivo, é um sonho, mas se eu não definir quantos quilos eu quero emagrecer, nem até quando, isso não é meta, isso é um objetivo. Estou me sentindo nesse exemplo aí. Mas eu quero emagrecer, eu juro. Todos queremos. Todos queremos. Paulo, você está muito bem aí? Tá, e aí a gente cria esse objetivo, mas será que todo mundo tem essa consciência, que essa é a diferença? As pessoas vivem muito no sonho, né? Exato. Vocês empreendedores, vocês são muito sonhadores. Preste atenção nele que vocês vão aprender. Eu acho que eu já vi muitas pessoas que definem só o objetivo, né? Tipo, quero aumentar só a receita, ou quero aumentar a satisfação dos meus clientes. Mas se eu não defino um valor, é difícil eu conseguir até começar a mensurar isso, né? Como que eu acompanho se eu estou melhorando ou não, né? Então eu preciso ter uma meta para eu começar a medir em números se eu estou atingindo aquilo ou não. Então se eu não meço, eu não tenho gerenciamento sobre aquilo. Então o básico do básico é, eu só tenho gestão em cima daquilo que eu meço. Se eu não meço, eu não tenho gestão. Isso é importante porque às vezes vocês contam para os funcionários de vocês, vocês querem crescer, querem chegar lá, mas eu acho que se você entrega também para a galera esses valores, esses prazos, o pessoal vai vibrar junto. Com certeza. Porque eu acho que isso é importante. Às vezes o cara, não vamos abrir faturamento, não vamos falar não sei o que, não sei o que lá. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha acesso, assim, eles tinham tipo 20 empresas, a gente tinha acesso a tudo de todo mundo. Porque eles queriam que a gente vibrasse junto com eles. Então não tem tanto medo assim, claro que é estratégico para cada empresa, mas você compartilhar, de novo, o prazo. Objetivo, valor e prazo. São as 3 coisas. Como que a gente então define se a gente está conseguindo entregar? Como é que a gente faz esse acompanhamento com a galera? Legal. Então, assim, a gente tem que ter uma rotina, né? Então, o primeiro passo é, cara, definir a meta. Beleza, eu consigo definir essa meta mês a mês e, obviamente, no acumulado do ano, né? Então, o primeiro passo é definir a meta. O segundo passo é, como que eu faço para acompanhar esse cara? Né? Então, eu posso ter um sistema que faça essa gestão para mim, ou, cara, vou fazer isso no Excel, vou usar um Excel para conseguir fazer isso. Até o tamanho X de empresa, né? Excel, né? Porque depois que cresce muito, não pode continuar no Excel. Exatamente. Então, para empresas pequenas e médias, o Excel consegue resolver bem, para eu conseguir acompanhar, ter a gestão do número, né? Mas só olhar o número não resolve. Então, eu preciso definir uma rotina mensal, semestral, anual, para revisar essas metas frequentemente, né? Então, todo mês, qual a minha sugestão, né? Então, todo mês é normal que a gente faça fechamentos contábeis e tudo mais. Então, mensalmente, a gente faz uma reunião de resultados. Então, você pode, por exemplo, divide a empresa em níveis, né? Então, você tem a reunião, aí, enfim, depende da quantidade de níveis, né? Mas eu posso ter reuniões N4, por exemplo, que é a equipe com os coordenadores. Depois, reuniões N3, que eu tenho os coordenadores com as gerências. Depois eu tenho a gerência com os diretores e os diretores com o CEO, né? Isso, de novo, é muito variável de empresa para empresa. E o CEO vai para o conselho. E aí depois e depois a galera vai para lá para cima. Responder para acionista. Isso. Então, mensalmente, essas reuniões têm que acontecer. Né? Então, qual que é o ideal? Né? Poxa, definir as metas, cada um tem as suas metas.
todo mês eu faço uma reunião para olhar esses caras. Aquela pessoa que tiver um desvio, ela deveria, já na reunião, levar a sua análise de fenômeno, entendendo quais são os probleminhas. Ele já entregar isso na hora da reunião. Já, falar que isso aqui já foi mapeado, legal. Exatamente. O objetivo de uma reunião de resultado é que o gestor daquela reunião valide se os planos de ação estão consistentes, estão suficientes para o atingimento da meta. Esse é o papel. E quando você vai andando acima, né, nos níveis, o coordenador junto com o gerente agora é responsável de validar os planos de ação do coordenador e assim por diante. E vai filtrando também, né? O que é mais importante de mostrar, porque senão era mais fácil o cara estar em todas as reuniões, essa pessoa tem que filtrar para cima, né? Exatamente. Então, numa reunião em por exemplo, com a diretoria e o CEO, naturalmente só vão surgir planos de ação de maior impacto. Né? Aquele plano de ação que vai atuar lá na pontinha da formiguinha, a gente não vai olhar para isso. Eu vou olhar numa reunião N4. Mas esse esquema piramidal, né, que você vai subindo, é para que você consiga priorizar aquilo que de fato é importante para numa reunião em você olhar. Esse é o ponto. Quando você é uma startup também, que é uma empresa menor, que ele está falando em níveis, eu tinha uma empresa que a gente tinha 15 funcionários, então a gente fazia mensal todos juntos e todos falavam o que cada um fez. Claro que quando era uma área, sei lá, marketing, aí o cara falava por todo mundo às vezes. Sim. Mas acho que é legal que você junte todo mundo, aí fala, você para a pessoa para trabalhar por 1 hora, e isso vai retornar. Então a gente aprende com os outros, aprende com outras áreas, com outras pessoas, com outras empresas. Então, um dos principais ganhos de fazer reunião de resultado é a gente conseguir olhar quais são as melhores práticas. Então, isso é interessante. Dentro do planejamento, a gente já planeja também o seguinte, se a pessoa não bater meta em 3 meses, ela sairá e... Você já consegue também colocar um pouco do RH ali dentro? Ou é delicado isso? Isso é muito variável de empresa para empresa. Eu acho que cada empresa define a sua política, né? Mas um ponto muito importante é que a gente pode e deve utilizar o atingimento das metas individuais como uma alavanca para conseguir, de repente, pagar um bônus, pagar uma PLR, enfim. Então, e de novo, isso depende da política da empresa. Lógico. Então, tem empresas que definem, cara, em 3 meses, se não atingiu a meta, desliga, ou não, a gente vai acompanhar, vai treinar esse cara, vai entender quais são, de fato, os gaps que ele tem. Né? Então, de novo, acho que é muito variável por empresa, né? Não tem uma regra que a gente deve seguir sempre. Mas não deixe de planejar isso não também, tá? Não pensem só nos números das empresas e esquecerem as pessoas, porque é elas que fazem no final do dia que as empresas consigam bater as metas. Exatamente. Falei bonito também? Falei. Quais os impactos positivos que a gente tem quando a gente traça as metas, né, e consegue chegar lá? Eu acho que o principal objetivo de uma meta é que você define um rumo para a organização. Então, se uma empresa não tem uma meta, ela não sabe para onde ela está indo. Né? Ela está só existindo. Né? E ela não está melhorando. Porque o objetivo de uma meta não é punir ninguém, não é prejudicar ninguém, não é subir o sarrafo que a gente fala. Né? Não é esse o objetivo. Então, o principal objetivo de uma meta é definir aonde a empresa quer chegar. Né? E para que a empresa chegue nesse nível, o que as pessoas que compõem a empresa devem fazer. Né? Então, eu acho que o principal objetivo de uma meta é que a empresa tenha um norte, para que ela saiba para onde ela deve ir. Acho que esse é o principal ganho de ter uma meta. Mas aí também pode ser um diferencial competitivo ter uma meta tão bem traçada assim. Com certeza. Então, quando uma empresa com alto nível de gestão, ela vai definir metas olhando para benchmarks externos, por exemplo. Então, poxa, como que os principais players do meu mercado faturam, por exemplo? Né? Eu quero chegar nesse cara. Então, eu vou olhar para o concorrente A e eu quero falar, cara, eu vou chegar nesse cara. Eu vou chegar com essa receita. Né? Então, eu olho para o benchmark e traço isso. Então, com certeza... Quem não sabe o que é benchmark, dá um conceito para a galera que vai, o pessoal novo aí às vezes não sabe, né? Então, o conceito de benchmark é o melhor. Né? Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele é o benchmark do futebol. Então, ele é o melhor cara do futebol. Então, o benchmark é isso. É quem é o melhor cara que faz aquilo. É isso. E aí, nesse caso, na sua empresa, se você não tem um benchmark, sei lá, no Brasil, você pode olhar um benchmark fora do Brasil. Exato. Alguma coisa para você ter um referencial para você falar, tá bom, eu quero chegar nesse nível. Porque às vezes não tem no seu mercado, né? Exatamente. E um ponto muito importante para eu definir um benchmark, eu tenho que saber fazer um negócio chamado clusterização. Né? Então, por exemplo, poxa, se eu tenho uma empresa, sei lá, que é um supermercado, né? Pequeno, eu não posso comparar o meu faturamento, por exemplo, com um cara que é um gigante, né? Então, eu tenho que definir o seguinte, olha, dentro do segmento que eu atuo, do meu porte, quem é o melhor supermercado? Quem é o benchmark desse caso? Então, eu tenho que saber me enquadrar em algum cluster
e me comparar dentro daquele cluster. E aí você vai subindo um degrauzinho. Acho que é um cluster meio que degrau. Exatamente. Eu cheguei aqui, agora eu posso olhar por cima para dar um passo a mais, né? Então, à medida que você vai melhorando o seu patamar de resultado, você vai migrando de cluster. Esse é o gatilho. E tudo isso tem a ver com planejamento estratégico. Exatamente. Você tem que dominar esse assunto, porque se você quer crescer que nem a Hugo, meu bem, você tem que tem que rebolar, tem que fazer bem feito. Agora vamos para a parte que é um pouco mais metódica, literalmente. Qual é a metodologia que a gente usa para fazer um planejamento? Tá. Isso é muito variável de acordo com o porte da empresa. Tá? Então, assim, a minha recomendação para empresas que são pequenas, que estão começando, que são médias, é muito improvável que ela consiga fazer no primeiro ano um gerenciamento perfeito, desdobrando metas estratégicas até nível operacional, né? Isso com certeza não vai ocorrer. Isso é impossível, vamos dizer assim. Então, qual que é o ideal, né? Poxa, uma empresa que está começando isso, ela tem que olhar quais são as maiores dores que ela tem naquele momento. Então, por exemplo, poxa, a minha empresa, ela tem uma dor gigantesca em processar notas. Isso é a minha maior dor hoje. Eu defino como meta isso, né? Então, cara, eu vou começar a medir qual que é o meu percentual de notas faturadas de maneira errada. Isso vai ser a minha meta. Eu vou acompanhar mensalmente. Vou colocar São específicos, né? Coisas mais específicas. Exato. Vou colocar gestão à vista, vou acompanhar esse cara, vou olhar todo mês, vou fazer análise de desvio, vou elaborar plano de ação e vou corrigindo. Então, a minha sugestão para empresas pequenas, pegue as maiores dores, defina como medir essas maiores dores e acompanhe. Tá. E assim a gente vai tocando. Então, naturalmente, os planos de ação que vão surgindo vão começar a mudar processo, começar a mudar rotina. Então, a empresa começa a arrumar a casa, né? Então, isso chama gerenciamento da rotina do dia a dia. Então, a gente começa a ter processo definido, a ter padrão definido. Então, esse é o primeiro passo. Né? Quando a empresa está mais madura, ela já tem, de repente, uma formulação estratégica, ou até mesmo só formulações anuais, sem olhar para 5 anos, né? Ela pode começar a tentar desdobrar essas metas estratégicas nos níveis tático e depois operacional, né? Então, mas eu acho que isso demanda mais maturidade, porque não é algo tão simples de ser feito, é algo que envolve engajamento, você tem que ter, às vezes, pessoas que dominem um tema para fazer na sua empresa. Então, uma sugestão, né? Aqui na Yuga a gente usa uma metodologia chamada GPD, quer dizer, Gerenciamento pelas Diretrizes, que veio da Falcone, uma consultoria já consagrada. Então, basicamente você pega essas metas estratégicas, desdobra no nível tático, desdobra no nível operacional e mensalmente faz reuniões para acompanhar esses caras. Muito bom. E cobra a empresa inteira. Cobra a empresa, lógico, porque todo mundo faz parte. Mas o legal da empresa inteira, quando você interage assim, é também quando a empresa inteira bate, todo mundo pode ganhar alguma coisa. Exatamente. E isso vai entrar na política de PLR, né? Então, por exemplo... Mas não só ganhar falando de dinheiro, pode ser, como vocês fazem aqui, festas... Você pode ganhar, sei lá, objetos e coisas que não necessariamente tem que ser dinheiro. Com certeza. Isso é uma outra Qualquer tipo coisa, de bonificação, né? que a empresa... Exato, né? Por exemplo, poxa, quem atingir meta, mês que vem a gente vai juntar uma galera, vai fazer um paraquedas, sei lá, alguma coisa assim. Não, paraquedas isso existe, a gente pode fazer. Você queria fazer o paraquedas. Fica a dica, RH. E Hugo, olha pra isso. É caro, hein? Mas é legal quando você consegue interagir tudo isso, só que não dá pra você ensinar metodologia pra todo mundo, né? Ou você tem que ensinar, ou a pessoa que é responsável, quem que cuida disso, já que eu não tenho uma pessoa, por exemplo? Tá, o ideal é que a gente, vamos lá, se a empresa está começando, de fato, demanda mais tempo, né? Mas se a empresa já está madura e já está fazendo, por exemplo, um GPD, o ideal é que você treine todo mundo na empresa. Uau. E um treinamento, ele demanda esforço, né? Então, por exemplo, aqui no Ayugo, na época que a gente fez o treinamento, a gente tinha acho que 80 e algumas pessoas, a gente treinou 100% delas. Uau. Então, inicialmente, como que a gente fez? Né? A gente definiu alguns key users por área e esses caras seriam os facilitadores depois para o restante da equipe. Tá. Então, a gente treinou, sei lá, umas 10 pessoas no PDCA, no GPD. Depois, esses caras foram os responsáveis de difundir o conhecimento no restante do time. E assim, naturalmente é algo que você aprende on the job, né? Então, você vai evoluindo os meses, vai entendendo o que é um plano de ação, o que é uma análise de causa, o que é uma meta, o que é um objetivo. Isso vai entrando na cultura da empresa, né? Então é um processo de aculturamento, demanda tempo para ser absorvido por todo mundo. Cultura é um negócio muito louco, né? Mas e como é que você vende o peixe para um funcionário que tira ele, esse cara, ou como é que a gente vende esse peixe de planejamento? Porque é uma coisa chata.
Exato. Não é, gente, é desculpa. Polêmico, é polêmico. Porque assim, você vai ter que usar estratégias e passar relatórios e no fundo da questão, às vezes a pessoa tem preguiça nisso. Então como é que você vende esse sonho para as pessoas? Isso eu acho que varia muito do, primeira coisa, qual é a cultura da empresa. Então, se a empresa tem uma cultura forte em resultados, em tese ela deveria contratar pessoas que já têm a mesma cultura. Então, isso já é o primeiro filtro que você faz. Segundo ponto é, como eu consigo criar engajamento nas pessoas, né? Então, como eu falei antes, a meta ela não tem que ser algo punitivo, não tem que ser algo inalcançável, né? A meta ela tem que ser desafiadora e compensadora, né? Então, a pessoa que faz aquilo, que atinge uma meta, ela tem que ser compensada por isso, seja com um bônus, uma PLR, seja com uma viagem, alguma coisa assim. E isso, naturalmente, cria engajamento nas pessoas. Eu acho que o ser humano, independente de área, de porte de empresa, ele é engajado por desafios. Então, quando você coloca desafio nas pessoas, elas vão querer entregar mais, vão querer buscar mais, mais conhecimento. E, naturalmente, isso vai trazer um benefício para a empresa como um todo. Então, acho que o seu maior parceiro hoje aqui deve ser o RH, né? Com certeza. Tanto é que eu sou abaixo do RH. Minha área é RH e gestão. Exatamente. Caraca, é uma área só. Então, quer dizer, eu preciso então de ter muita gente para fazer um planejamento? Como é que funciona isso na prática? Bom, acho que naturalmente isso vai depender do porte da empresa. Então, se eu tenho uma empresa que é pequena ou média, eu consigo com uma pessoa, desde que ela domine os conceitos básicos do que é um KPI, do que é uma gestão, do que é um PDCA, ela consegue tocar isso, né? Quando você cresce em empresas maiores, então a gente tem N exemplos de empresas gigantes, você tem mais problemas, mais desafios, mais áreas, mais metas que têm que ser definidas. Então, você vai precisar de muito mais pessoas. Sem contar com as revisões das metas. Exatamente. Então, a revisão de meta dá um trabalho gigantesco, né? O ideal é não se revisar a meta nunca, porque meta é algo que você define uma vez. Que define a estratégia. O que muda é a estratégia só. Exatamente. Assim, se eu faço revisões semestrais, eventualmente eu até poderia revisar a meta, mas meta é um negócio que você escreve ali na pedra e não deveria mudar. Viu? Exatamente. Não deveria mudar. Mas como é que você sabe disso tudo? A gente não falou de você ainda, Arthur. Bom, antes de vir aqui para Yugo, eu era consultor da Falcone, que é uma consultoria de resultados. Então eu fui consultor lá por quase 3 anos. E saí e vim para cá. Você está aqui há quanto tempo mesmo? Tem acho que 7 meses praticamente. Já tem um tempinho. Exatamente. Está pronto o planejamento 2020? Estamos fazendo. Temos spoilers para dar para o público? Estamos construindo. A gente queria um spoiler. O que a gente vai saber? A gente já tem um spoiler que nós temos definidas quais serão as metas estratégicas do ano que vem. Como isso vai estar desdobrado nas áreas, a gente ainda está fazendo. Mas como é estratégico, meu bem, a gente não pode espalhar por aí. Só quando acontecer a gente vai falar, lembra daquele vídeo que a gente ensinou vocês lá atrás? Exatamente, aí a gente fala. A gente fala que dá tudo certo. E um ponto importante que eu queria falar é o seguinte, quando eu entrei na Falcone também, eu era extremamente cru, assim, não sabia de nada. Não sabia nem o que era uma área comercial, sei lá. Então, a curva de aprendizado, ela demanda um certo tempo. Né? Então, poxa, depois de um trabalho muito intensivo em metas, em planejamento estratégico, você aprende, né? No meu caso, foram, 2 anos para conseguir aprender todo esse conteúdo. Mas daí você atendia outras empresas lá? Exatamente. É consultoria, então? Consultoria, atendia várias empresas de vários segmentos e tudo mais. Então fica a dica, a pessoa começou a crescer, olhar consultores que já faziam consultoria para boa. Internalizar. Não, porque as pessoas às vezes não sabem onde encontrar. E aí você vê um vídeo como esse e fala, estou no momento de contratar alguém na minha empresa que é para fazer planejamento, para continuar ali olhando as metas. Então uma dica é essa. Exatamente. Pegar o funcionário dos outros e trazer para casa. Exatamente. Funciona bem, é uma estratégia que funciona bem. Muitas empresas fazem isso, na verdade. E aí você também sai de um mundo bem corporativo para um mundo de startup. Exatamente. Pra mim foi uma diferença gigantesca. Desde, por exemplo, eu estou usando camiseta, né, e bermuda. E eu estou usando farda, tá vendo? Então, antigamente eu usava roupa social, era bem diferente. As entregas eram com prazos muito espremidos, então virava-se noite trabalhando, era uma coisa meio louca, assim. Então, hoje em dia, graças a Deus, tem uma vida mais tranquila. Mas não significa que ele não bate metas. Exatamente. Então, eu dei metas. Algumas. Quem não tem meta? Se você que está em casa, será que você tem meta? Será que você já começou a desenhar o planejamento de 2020? Porque corre, hein? Agora é uma ótima oportunidade, final de ano, junta seus sócios, chama os seus funcionários mais estratégicos, galera que tem visão de mercado, começa a construir o seu planejamento, porque ano que vem vai ser muito legal de você conseguir traçar e conseguir bater as suas metas e sair do objetivo.
Assim a gente espera. Assim a gente espera. Defina os valores e os prazos, senão não é meta. Valores e prazos, senão não é meta. Bota isso na cabeça, mantra, meta. Meta e vamos bater meta. E claramente, se você precisar de um meio de pagamento, você vai chamar quem? Porque a gente tem que bater meta no que vem também. Opa, por sinal, nossa, ajuda a gente. Ajuda a gente. Então, se você tem aquele problema estratégico no começo de ano, boleto, essas coisas, já entra lá no Yu.com, já chama a galera que tem o pessoal que vai te atender, que é uma maravilha. Tudo bem treinado? Todo mundo super bem treinado. Até com metas, então vocês vão ser Exato. pegos para meta de satisfação e tudo. Meta de satisfação é muito bom isso, né? Tem um pessoal de Customer Success. Tem uns nomes novos, né, menino? Customer Success. Por que a gente faz um negócio tão difícil pra gente? A gente quer ser chique, né? O brasileiro gosta de ser chique. Tem tantos nomes que você fala, ai meu Deus do céu, o que é isso? Não sei, mas vamos lá seguir. Gostaram do vídeo? Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida que o Arthur vai te responder. Com certeza. Coloquei você na fogueira, aqui claramente, o pessoal do marketing mandou, a gente coloca. Se inscreve no canal, dá um like aqui, compartilha pra galera, manda esse vídeo pra aquele seu amiguinho que ainda não planejou 2020. Opa, tá atrasado, hein? Que precisa de ajuda e a gente vai te ajudar. E é isso, galera. Tem também o conteúdo no podcast, tem conteúdo lá no Instagram, tem conteúdo de tudo que é canto, que a nossa meta é chegar no seu coração e na sua empresa. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.